Eu estou recebendo na bancada a Lauren Kremer. Ela é psicóloga clínica e perinatal. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais no Papos de Mulher de hoje. Lauren, bom dia. Prazer te receber aqui comigo. Bom dia, Aline. É um prazer estar aqui, receber esse convite para falar de um assunto que é tão importante, tão presente na vida de muitas famílias e, ao mesmo tempo, tão invisibilizado. A gente quase não fala sobre isso, né? Sobre essa perda gestacional, sobre essa perda neonatal. A perda neonatal é quando o bebê recentemente nasceu. Isso. A perda neonatal compreende desde o nascimento, algumas horas de vida, dias ou até algumas semanas de vida. E a perda gestacional mais ainda, né? A gente não sabe como proceder e acaba, então, negligenciando, fazendo o que não aconteceu. Por que tu chega nessa área, a trabalhar com essa pauta? Tem a ver com o meu percurso de vida, com o meu percurso de estudos na área da psicologia. Então, eu me formei em Direito em 2016 e no mesmo ano comecei a cursar Psicologia, porque eu sabia que a psicologia era o que eu desejava, né? Então, em 2016, eu já entrei em contato com o mundo da maternidade no momento em que eu me aproximei do parto humanizado, né? Conheci esse mundo. Fiz curso de formação como doula, apesar de nunca ter praticado isso. E foi aí que eu entrei com o pé assim, no estudo sobre questões relacionadas à maternidade. E após me formar, então, em psicologia, procurei alguma especialização, um curso, né, de pós-graduação relacionada a essa área e encontrei a psicologia perinatal, que vai tratar, então, a gente vai estudar mais profundamente todos os eventos, todos os acontecimentos que envolvem a gestação, a natalidade, né? Perinatal quer dizer ao redor de, ao redor desse tema que é. E apesar de parecer uma coisa bem específica, existe um mundo ali dentro. Porque aborda tanto casais que estão tentando engravidar e estão com dificuldades, quanto o período de gestação, as perdas gestacionais neonatais, então o luto, envolve também o puerpério e a questão da maternidade. Então, assim, apesar de parecer específico, existe um universo ali dentro. Lauren, e aí qual é o teu contato? Tu é idealizadora do grupo Maternalmente. O que o grupo faz? O grupo Maternalmente iniciou com apoio à gestação. Então, nós temos grupo de gestantes e a gente acompanha essa gestante durante a sua gestação, respondendo dúvidas, trocando experiências entre as participantes. O grupo é de forma online, então nós temos gestantes do Brasil inteiro. E agora o grupo Maternalmente está se expandindo. Este ano eu já fiz um grupo de apoio à perda gestacional, que também foi aberto. Nós tivemos pessoas de todo o Brasil, inclusive brasileiras que moram no exterior também participaram. E já fica aqui uma novidade para os ouvintes da rádio. No ano que vem, o grupo Maternalmente vai estar se expandindo. Nós teremos 3 núcleos, né? O de apoio à gestação, o de apoio a perdas gestacionais e neonatais, e nós teremos também um grupo de puérperas, então. E funciona dessa forma, de criar uma rede de apoio entre mulheres para que troquem experiências. O trocar experiências é uma das principais formas de auxiliar as mulheres neste momento da maternidade. E claro, né, com o apoio psicológico, né, com a atenção do olhar que a psicologia pode fornecer a essas mulheres. Lauren, é muito... eu não consigo acessar o tamanho da dor que seja, mas consigo, talvez de muito longe, imaginar o tamanho da dor que sente uma família, uma mãe que está ali gestando, a mãe e a família, que está ali gestando, esperando aquele momento de vida e, de repente, tem essa gestação interrompida. Eu não consigo imaginar, se passasse por isso, se conseguiria passar sozinha sem o apoio psicológico. Ele é fundamental? Eu considero fundamental, não importa em qual parte, em qual fase da gestação essa mulher se encontra. Porque uma mulher, quando descobre uma gestação, ela está vivenciando esse processo dentro do corpo dela. E ela já começa a sonhar
a idealizar, né, esse bebê, essa gestação, já começa a fazer planos. Então, existe toda uma construção psíquica que a mulher faz a respeito daquele positivo que outras pessoas não conseguem fazer, porque a mulher está vivendo isso dentro do corpo dela. Então, não importa se essa perda é com 5 semanas, com 12 semanas, ela vai ter a sua carga do seu luto, né? O luto, ele existe quando há vínculo. E, inclusive, algumas mulheres já compartilharam suas experiências no grupo Maternalmente, dizendo de o quão foi sofrido descobrir, quando foram numa consulta, que elas estavam tendo um abortamento e descobrindo o abortamento, descobriram que estava grávida, né? Nem sabia que estava grávida, que aquilo era um abortamento. Então assim, a gente pode pensar, né? Ah, ela nem sabia que estava grávida, então não deve existir um luto. Não existe. Essa mulher vai ter 2 processos para enfrentar, né? Entender que aquilo era uma gestação e entender que ela já não está mais grávida. Então, por isso que eu digo, não importa em qual momento da gestação, em qual fase da vida, todo o luto vai gerar uma carga e todo o luto precisa ser processado. Outra questão é o quão rápido, né, alguém elabora um luto. A gente tende, como sociedade, a imaginar que existe um período correto, né? Tanto que as leis trabalhistas nos dão, né, 7 dias, né, de licença-luto. Mas não existe tempo para processar a dor. Isso é muito individual. Vai ter gente que vai processar de uma forma mais rápida, vai ter gente que vai precisar de mais tempo. Então, é muito importante respeitar isso e entender que um luto muito comprido não é necessariamente um luto patológico, né? O luto vai ser processado no tempo que aquela mulher, aquele homem e aquela família conseguir elaborar ele. O que é um luto patológico? O luto patológico, muitas pessoas pensam, né? Ah, se a pessoa está muito triste, ou se a pessoa está muito triste por muito tempo, isso seria um luto patológico. E aí requer tratamento isso? Isso, que precisaria de uma maior atenção, né? Na parte psicológica. Mas não é esse o fator que determina, né? A pessoa pode ter um sofrimento muito grande, muito intenso e não estar passando por um luto sofrido, né? Um luto que vai impossibilitar ela das funções do dia a dia, né? Que vai incapacitar ela E tem muito isso da visão externa, né? É porque a gente que está de fora, né, Lauren, e que não é profissional da área, a gente quer botar um número na dor dos outros, né? E talvez eu até te faria essa pergunta se tu não tivesse já colocado naquela resposta, na primeira resposta, que é: sofre mais a mãe que perdeu ali no comecinho, nas primeiras semanas, ou sofre mais a mãe que estava com uma gestação já mais avançada, já tinha uma barriga? Sofre mais a mãe que perdeu o gestante ou a mãe que o bebê já nasceu? E aí você já me responde, é individual de cada um, né? A gente quer colocar um número, vai sofrer tanto tempo a mãe que perdeu com tanto tempo de gestação, né? Lauren, eu queria perguntar para ti, e aí nem é o tamanho da dor, mas é se tem alguma diferença na conduta, na resposta dessa mãe que tem a perda gestacional, ainda gestante, para a mãe que passou uma gestação, às vezes é uma gestação até relativamente tranquila, às vezes é uma gestação já de mais cuidados, o bebê nasce e essa mãe precisa deixar ele na UTI e lá pelas tantas recebe a informação de que esse bebê partiu. Como é que é para essa família? Porque eu já ouvi relatos aqui, Lauren, de entrevistadas, falando sobre o tamanho da dor de deixar este bebê no hospital e ir para casa, né? Então, este relato de mães eu já ouvi. Agora, na sua fala, eu fiquei pensando, poxa, essa mãe está em casa ou, enfim, modo de dizer, né? Mas deixou o bebê lá ou está no hospital e esse bebê não consegue seguir sua vida. Deve ser, assim, algo que impacta demais a vida de uma família. Com certeza. O luto parental, né? Então, que é o luto do pai e de uma mãe que perdem um filho, é considerado, pelos relatos, né, que a gente escuta dos pais,
o luto de maior sofrimento e o luto que nunca é esquecido. Então, mais uma vez, né, é uma questão individual, mas de uma forma geral, o luto parental, ele é o que mais causa sofrimento e o que as pessoas têm mais dificuldade em seguir a vida, né, depois do falecimento de um filho. E agora que eu falei isso, eu me lembrei que eu trouxe um livro que tem um poema que eu acho que bota de outra forma esse sofrimento, e eu gostaria de ler. Claro, claro. O livro é Perdas Compartilhadas, organizado por Fabiana Gradella. É um livro que tem relatos de pais que perderam filhos, desde 18 horas de vida até filhos adultos, né? Então, traz histórias. E um desses pais escreveu um poema, que está aqui no início do livro. Amo esse reino dos sonhos, onde você ainda cresce. Essa luz nos meus olhos, onde você aparece. Estar ainda viva, que assim a vida não te esquece. E eu iria te fazer uma pergunta, que o poema me ajuda nisso, né? Nesta semana, estou tentando me lembrar onde que foi, em qual momento que foi. Eu acho que foi em sala de aula, eu atuo como professor de comunicação. Numa das apresentações das minhas alunas, uma delas começou dizendo, eu tenho 2 filhos, um que tem tantos anos, né, falou sobre ele, e um que partiu com tantas horas, né? Então, na apresentação, ela validou a presença desse filho que viveu algumas horas. E eu nunca tinha escutado uma apresentação assim, né? É importante para a família seguir com essa memória presente? Com certeza. Existe uma crença, assim, de que um pai falar sobre o filho que morreu traria sofrimento. Mas, na verdade, isso não é verdade, né? Faz bem para os pais falarem sobre aquele filho. Faz bem eles falarem sobre as qualidades do filho e sobre os defeitos. Até os defeitos do filho tomam uma outra dimensão na vida desse pai quando o filho parte. Então, é um pouco disso, né, que essa pessoa traz aqui no fim deste poema. Aqui não tem a referência de quem escreveu, está na contracapa do livro. Estar ainda viva, que assim a vida não te esquece, né? Então, o pai enlutado, muitos pais encontram a força de continuar vivendo porque eles carregam a memória do filho, né? E assim, esse filho continua presente no mundo de alguma forma. Lauren, enquanto você falava da mãe, falava do pai, né? Em alguns momentos nós usamos a expressão família. Eu fiquei imaginando para aquela família que já tem uma criança, já tem um filho, né? E tem uma perda gestacional, ou tem uma perda desse irmãozinho que nasceu, que viveu algumas horas. Como conceber isso para as crianças? Porque aquele irmãozinho não voltou para casa, né? E a gente cria todo o enredo para a criança a partir do momento que descobre que está gestante. Sim. É uma situação muito delicada, né? Em que muitos pais, muitas famílias não sabem como proceder. E a forma de agir vai sempre depender da idade da criança. E é legal manter uma comunicação aberta com essa criança, porque não importa a idade, os filhos, né, os irmãos, eles sentem o que está acontecendo. Eles têm uma percepção que vai depender de cada idade, mas desde 2 anos, assim, eles já percebem, eles conseguem perceber que a mãe está triste, que alguma coisa está acontecendo naquela estrutura familiar. Então, manter uma conversa aberta com essas crianças, né? E compreender como que aquela criança enxerga a situação, né? E tu conseguiu entender o que aconteceu, o que para ti, né? Se for um caso de um irmãozinho, por exemplo, onde você acha que o fulaninho está agora, né? E porque a criança vai conseguir explicar para esse adulto da onde ela está partindo. E daí a família consegue compreender que caminho tomar nessa condução deste luto familiar, né? E sempre se diz assim, mantenham a honestidade. Não adianta inventar histórias, né? O melhor é sempre expor, né? Mamãe está triste por este motivo. E mais uma vez, ouvir da criança como ela compreende isso.
Lauren, outra pergunta que quando nós pensamos na tua pauta, na tua vinda, logo me passou a necessidade de te fazer a mãe que perdeu, a família que perdeu, né, teve uma perda gestacional, uma perda neonatal, quando tem a próxima gestação? Pensando que ela tenha, né, que ela queira seguir, segue o desejo de ser mãe ou de ter mais um bebê e recebe a notícia da segunda gestação. Como é que é? Há um temor maior, há um cuidado, há uma expectativa maior para aquela criança, para aquela gestação? O que passa pela cabeça dessa mãe? Bom, eu vou te responder essa pergunta com o que eu venho escutando na clínica. As mães costumam ter um pouco mais de receio, né? Muitas mães se descobrem com aquela mesma felicidade, mas encaram isso de uma forma mais branda, né? Por quê? Porque existe sim o medo de que essa gestação também não vá até o fim. Isso, né? Falo das mulheres e dos homens também. E, inclusive, esse reflexo também pode aparecer na família, né? Nos avós, de não quererem, talvez, comemorar essa gestação pelo medo da perda, né? Trazendo um pouco de estatística, a estatística que existe é de que 15% das gestações terminem em uma perda. Só que essa estatística, ela não consegue ser 100% fidedigna. Por quê? Porque muitas mulheres têm abortos em casa e não chega a comunicar o sistema de saúde. Então, 15% das gestações comunicadas terminam num abortamento, né? Abortamento, a gente diz para o processo da mulher, e aborto seria o resultado, né? Aquilo que vai sair do corpo da mulher. Então, o processo seria abortamento, né? A mulher sofre um abortamento. Então, desses 15%, existem estudos, né? A Santa Casa de Passos, em Minas Gerais, em 2017, fez um estudo que constatou que 60% dessas perdas acontecem no primeiro trimestre de gestação, né? Por isso também que existe essa crença popular de que a mulher só deve contar depois de 12 semanas, né? Porque passa esse risco maior. Mas quando a gente coloca essa limitação, a gente, né, a mulher segura essa informação, não conta para ninguém até 12 semanas e ela sofre uma perda. Ela vai passar por todo esse luto sozinha, sem apoio, né? Então, o quanto que é relevante não contar? Por que esconder? Sim, porque agora me fez pensar, né? As pessoas próximas nem sabem dessa gestação, né? Como que irão apoiar? E essa já seria a minha próxima pergunta. Minha colega de trabalho, minha amiga, alguém próximo tem uma perda gestacional. As pessoas que estão próximas ajudam de que forma? Porque, Lauren, a gente não sabe o que dizer. Esses dias eu revelei aqui no ar que, de forma extremamente errada, e eu sempre compartilho com a minha audiência a forma que eu agi para que a gente esteja conectados. Todo mundo erra, todo mundo não sabe às vezes o que fazer, né? Eu já tive experiências próximas de amigos, de colegas que tiveram perdas gestacionais e por não saber o que dizer ou o que fazer, eu negligenciei, né? O que é péssimo, vamos fazer que não está acontecendo, né? Porque eu não me coloquei sequer à disposição porque não sabia de que forma acolher ou ajudar aquela pessoa. Então, imagino que essa também tenha sido a dor de algumas pessoas, né? Durante o processo da vida, a gente conhece pessoas que têm essas perdas. O que fazer? Bom, a gente sempre procura o que falar, né? E existem muitas frases, eu vou trazer algumas delas que a gente deve evitar dizer, porque não são frases empáticas e não são frases que valorizam, que dão significado para o luto dessa mulher. Então, a gente evita dizer qualquer frase que comece com pelo menos. E pelo menos foi no começo. Pelo menos você é jovem, pelo menos você pode tentar de novo. Nenhuma dessas frases acolhe o luto da mulher, minimizam o luto da mulher. Então, se você não sabe o que falar, um abraço já diz muita coisa.
Em segundo lugar, frases como: eu sinto muito pela sua enorme perda. Eu sinto muito pela sua perda. É uma frase que acolhe. Ai, o seu filho, e nesse caso, né, se o bebê já tinha nome, fale o nome da criança, né? Por exemplo, o Davi. O Davi foi muito amado enquanto ele esteve aqui. O Davi teve a melhor mãe que ele poderia ter. Então, frases desse tipo auxiliam a mulher, ajudam no luto. Lauren, eu ainda quero te perguntar, eu poderia ficar aqui contigo falando tanto, né? Acho que a audiência teria tantas dúvidas, mas sempre a gente cuida aqui do nosso pai espiando o nosso relógio. Mas uma pergunta que eu preciso te fazer, em algum momento a gente falou aí do pai, né? Eu imagino que para a mulher seja, eu estou tentando não usar a expressão mais difícil para não colocar número na dor dos outros, né? Mas para a mulher que tem ali a perda, o bebê nasceu, tem a perda, tá com o seio cheio de leite, né? Idealizou aquele enxoval, cuidou daquele quartinho. Eu fui gestante na pandemia, então eu ficava assim horas naquele quartinho, esperando para ver, imaginando como que seria quando o Bento chegasse, por exemplo. Então, imagino aquela mulher volta para casa sem esse bebê, com o corpo, com os sintomas do parto ainda, né, com o desconforto que a gente tem pós-parto. E talvez então isso seja difícil até da gente descrever. Mas vez ou outra eu acho que a gente também não fala do pai. Vez ou outra eu sinto assim que o pai que perdeu, ele tem que estar ali muito ancorado numa força para cuidar daquela mãe, cuidar daquela família. Mas imagino que, embora não esteja no corpo dele, a criança, ele também tenha uma dor grande, uma necessidade de cuidado. Ele também está vivendo esse luto. Com certeza. O luto do pai, né, se o luto da mãe já é invisibilizado, imagina o luto do pai, imagina o luto dos avós, o luto dos irmãos, dos tios, né? Então, uma perda não envolve apenas uma mulher, envolve toda a família, né? Então, a gente também vê isso, né, de alguém ter que ser a figura forte da família, né? Muitos homens sofrem, sim, tanto quanto as mulheres, às vezes até mais, né? Porque estão passando o seu processo de luto e estão vendo o sofrimento daquela mulher, né? Que às vezes não tem um abortamento fácil, né? Que passa por uma curetagem, que tem todas consequências médicas após aquele procedimento. Então, sim, também é um luto invisibilizado, é um luto pesado e obviamente essas pessoas também merecem e precisam buscar algum apoio, né? Alguma rede de apoio para poder conversar sobre isso. Laurinha, existe um tempo clínico, né, que o médico vai sugerir ali, mas pensando na psicologia, existe um tempo de concepção desse luto entre perder um filho numa gestação e tentar outro, porque às vezes a gente percebe que daí essa busca fica desenfreada, né? Eu fico aqui tentando me conectar com mulheres que a gente conhece, que já estão na tentativa há um tempão, aí conseguiram, e aí perdem no meio do processo, e aí a gente às vezes identifica esse desejo de logo já tentar de novo, à medida que o médico libera, já ter essa... E às vezes acaba ficando frustrante essa tentativa, né? Uma carga emocional muito grande. Existe um tempo de concepção desse luto ou vale a mesma regra, cada mulher de uma forma? Não. Cada mulher da sua forma. Eu já atendi mulheres que no mês seguinte já estavam dispostas, né, a tentar mais uma vez, assim como mulheres que passaram por uma perda tão grande que disseram assim, gente, eu não quero mais. Se eu tiver que passar por isso de novo, eu não aguento, né? Então, é bem isso, é muito subjetivo. Cada pessoa vai ter o seu tempo e é importante respeitar esse tempo. Lauren, alegria te receber aqui para falar de forma tão respeitosa sobre um assunto tão delicado e importante, né? Que nós possamos mais falar sobre isso. Nosso microfone sempre à tua disposição. O grupo Maternalmente, quem nos acompanha encontra de que forma? Através do Instagram, vocês podem me seguir no laurenminuzzi.psi. Lá tem meus contatos e como se inscrever no grupo. Até a próxima. Obrigada. Conversamos com a Lauren na manhã deste sábado. Nós vamos deixar o arroba dela também lá, independente.com.br, para você que nos acompanha.